Isso não é difícil, é de física. Hoje nós vamos tratar aqui do assunto magnetismo. É a primeira parte da chamada o eletromagnetismo, a parte da física que estuda os fenômenos elétricos e magnéticos. Nessa primeira parte, nós vamos ver o magnetismo básico, a base, o campo magnético, os ímãs, de onde surgiu, a ideia do magnetismo. Mas ela é muito importante, porque é a base. E sem a base a gente não consegue construir depois os demais conhecimentos aí. Eu vou começar exatamente por uma questão histórica, né? Não vou lá na pré-história, mas pela primeira vez que se tem conhecimento lá na cidade de Magnésia. O pessoal descobriu, tropeçou numa pedra, não se sabe ao certo o que aconteceu, mas eles observaram que essas pedras tinham uma força de atração uma pela outra. E como essa descoberta foi feita lá na cidade de Magnésia, então o que aconteceu é que acabou herdando o nome magnetismo. Então esse nome, historicamente, ele vem de onde se descobriu pela primeira vez. Eu não vou estender aí essa discussão não. Essas pedras, então, denominados ímãs, né? E esse nome também, ímã, ele lá do francês gerou o nome por conta dessa atratividade entre essas pedras, gerou o nome aimant, de amante, né? Amante. Então, aimant. Aimant virou o ímã. Então, hoje nós sabemos que os ímãs, eles têm essas propriedades exatamente de poder se atraírem ou repelirem. Porque aí como nós temos dois lados opostos, nós denominamos aí o norte e o sul, de tal sorte que o norte atrai o sul e o norte repele o norte. Então os polos iguais se repelem e os polos opostos se atraem. É assim que acontece. Porém, no magnetismo e a observação que foi feita a respeito dos ímãs, nós observamos que eles são inseparáveis. Não há como separar os polos magnéticos. É uma propriedade. Você pega um ímã e quebra. Então, ao invés de você separar polo norte e polo sul, na verdade você tem dois novos ímãs. Essa propriedade tão simples, mas tem um entendimento muito importante. Nós vamos, através dessa nossa conversa, eu espero que vocês consigam compreender que a questão magnética não está isolada nos ímãs. A questão magnética é muito mais ampla. Em todas as coisas tem campo magnético, em todos os objetos tem campo magnético. Na pessoa, nós somos um complexo eletromagnético. Cada átomo do nosso corpo tem campos magnéticos, né? Nós vamos entender isso. Mas, através dessa discussão inicial aqui, a gente percebe essa propriedade aí de inseparabilidade dos polos. Não há como separar os polos magnéticos. E já ao final da nossa discussão nós vamos entender o porquê disso aí, tá bem? A atração e a repulsão, então, a gente não pode esquecer, né? Polos iguais se repelem, polos opostos se atraem. Essa propriedade é exatamente igual a uma propriedade elétrica, né? Cargas elétricas iguais se repelem, cargas elétricas opostas se atraem, né? Mas a inseparabilidade não, ela é diferente. Ela existe na questão magnética, mas não existe no elétrico. No elétrico você pode separar uma carga negativa, uma carga positiva, há como separar. Já no magnético não há separação dos polos magnéticos. Os polos magnéticos existem sempre juntos, né? Quebrei um ímã em 10 partes, eu tenho 10 novos ímãs. Essa é uma propriedade muito importante. E nós vamos definir o campo magnético. O que seria o campo magnético? Então, um lugar próximo ao desenho aqui, né? Tem aqui um ímã, ó, polo norte, polo sul. E aí, de tal maneira que nessa região, em pontos próximos do ímã, nós temos uma região capaz de atrair
outros objetos também com polos magnéticos, né, opostos. Para ser atração tem que ser oposto. Então, nesta região, nas proximidades do ímã, nós dizemos que há um campo magnético representado pela letra B, internacionalmente, B, tá? E de tal maneira que esse campo magnético, ele sempre chega no Polo Sul e ele sempre sai do Polo Norte. Então, no Polo Norte, o campo magnético está sempre saindo. E no Polo Sul, o campo magnético está sempre chegando, tá bem? Eu vou desenhar umas outras linhas aqui de campo, ó. O campo magnético sai do norte e chega no sul, né? Sai do norte e chega no sul. De tal maneira que, se vocês repararem no desenho, as linhas de campo magnético aqui, ó, na região dos polos, aqui na região dos polos, as linhas estão mais próximas uma das outras, significando que o campo magnético é mais intenso. Então, nas regiões polares, o campo magnético é muito mais intenso. Ó, nesse lugar, o campo magnético é muito mais intenso do que nessa região aqui, ó, nas laterais do ímã. Nas laterais do ímã existe campo magnético, mas é um campo magnético menor. Enquanto que na região dos polos magnéticos, esse polo é mais intenso. Tudo bem? Muito bem. Nós vamos falar um pouquinho, então, do campo magnético da Terra. O planeta Terra é um imenso ímã viajando no espaço, né? A propósito, a quase aproximadamente 100 mil quilômetros por hora, o planeta Terra viajando no espaço, um ímã viajando no espaço, né? De tal maneira que eu tenho um polo norte e polo sul, como sempre em todo ímã, em todo campo magnético, tem sempre o norte e o sul presentes ao mesmo tempo, né? E a Terra, então, tem um campo magnético, ó, repare bem, e nós utilizamos uma bússola. Eu vou falar aqui da bússola. Nós utilizamos uma bússola para poder nos orientar de acordo com esse campo magnético. Então, na verdade, pensa bem, a bússola nada mais é do que um ímã. É um ímãzinho. Eu pego um aparelho qualquer, põe um ímã lá, de tal maneira que esse ímã possa se deslocar livremente. Então, esse ímã que pode se deslocar livremente é uma bússola. Por quê? Porque esse ímã da minha bússola vai se orientar livremente em relação ao campo magnético da Terra. Então, olha que coisa bacana. O meu ímã vai apontar uma região chamada o norte, né? Diz o poeta, dê-me um norte e eu me orientarei. É muito importante, porque se você conhece apenas o norte, olha bem como você já fica orientado. Se você sabe que o norte está para cima, o oposto do norte é o sul. À direita do norte, eu peço muito cuidado que vocês prestem atenção no vídeo, porque eu sou destro, mas vocês estão vendo a minha imagem aí como se eu fosse canhoto. Então, muito cuidado, faz o que eu falo, não faz o que eu faço, tá bom? Então, norte para cima, sul para baixo. À direita do norte e sul está o leste, e à esquerda está o oeste. Então, basta que eu conheça o norte para que eu consiga saber onde estão as outras posições, né? É óbvio que, professor, mas aqui, ó, eu estou aqui entre o norte e o leste. Então, eu estou no norte-leste, eu estou no nordeste, eu estou no leste-sul, então eu estou no sudeste, eu estou no sul, entre o sul e o oeste, então o sudoeste, e eu estou entre o norte e o oeste, então eu estou no noroeste. Então, conhecido apenas um ponto, uma direção, eu posso determinar todas as outras. E foi assim que se utilizou a bússola para poder, né, desde a antiguidade, principalmente nas grandes navegações, e até hoje se utiliza a bússola para se orientar um caminho, uma direção, um sentido a ser seguido, para que você não se perca aí para onde você está indo, para onde você deixou de ir, tá bem? Mas aí fica aquela questão importantíssima que eu gostaria que vocês
se atentassem, né? Eu vou redesenhar aqui o planeta Terra, bonitinho, redondinho, né? Não é uma esfera, é uma gel. Então veja bem, se a minha bússola apontou lá para cima e falou para mim que aqui é a região norte, aqui é o norte, é perfeito, tá certo, a bússola falou para mim que lá é o norte, então eu posso seguir para lá que lá é o norte, né? Estando aqui no Brasil, por exemplo, né? Então lá em cima está o Rio Grande do Norte, a América do Norte, então geograficamente está muito bem localizado. Mas aí nós vamos pensar fisicamente. Se o norte da minha bússola, da minha agulha, se o norte está apontando para lá, é certamente porque lá tem um polo sul que está atraindo esse norte, porque quem atrai são os polos opostos, são os opostos que se atraem. Então, aonde nós chamamos de norte geográfico, que realmente é o norte geográfico, na realidade é um polo sul magnético da Terra. O polo norte geográfico nada mais é do que o polo sul magnético do nosso planeta. Isso é muito bacana, né? É muito importante. Não vou também me prender a um assunto, apesar da importância, mas a gente não pode prolongar demais. Ora, será então que essas propriedades magnéticas existem apenas nessas pedras chamadas ímãs? E aí eu já tinha adiantado para vocês no início que não. Na verdade, em todas as coisas nós temos campos magnéticos. E quem sugeriu isso pela primeira vez, de tal forma que nós temos conhecimento disso, foi o grande cientista Oersted. Oersted era um estudioso do magnetismo, era um estudioso da eletricidade, e num belo dia, para abreviar a história, ele colocou o ímã, colocou a bússola, pegou a sua bússola e colocou próximo de um circuito elétrico onde passava uma corrente elétrica. Então, estava estudando eletricidade, estava estudando magnetismo, e quando ele colocou o ímã perto do circuito elétrico, esse ímã, que sempre marcava o mesmo lugar, que é a região norte, ele, pela primeira vez, o Oersted observou que ele apontou para outro lado. Ele não quis se orientar para o campo magnético da Terra, estando próximo à corrente elétrica. Então, o Oersted veio a estudar isso, aprofundar, e hoje nós conhecemos como chamado o fato básico do eletromagnetismo. Na verdade, onde existir carga elétrica em movimento, existe o campo magnético. O campo magnético ele é criado por cargas elétricas em movimento. Ai, que maravilha, gente! Todos os átomos têm cargas elétricas em movimento. Portanto, todos os átomos têm campo magnético. A natureza, as coisas, tudo que vocês estão vendo aqui, está cercado de campo magnético. Não existe nada que nós conheçamos aqui, né? Aqui no nosso planeta, ao redor, que não tenha campo magnético, porque são todas as coisas constituídas por átomos, e esses átomos têm campo magnético por ter cargas elétricas girando ao redor, né? Ao modelo de átomo que nós temos, são os elétrons girando em torno do núcleo. Quer dizer que esse movimento do elétron em torno do núcleo gera campo magnético. Portanto, os átomos têm campo magnético. Mas, professor, não estou entendendo. Como que, então, essa pedra é chamada de ímã e essa outra aí, esse pincel que está na sua mão, não é um ímã? Porque se todas as coisas têm campo magnético, por que esse objeto não é um ímã? Então, a explicação simples para a gente finalizar essa primeira parte maravilhosa dos conhecimentos básicos aí do magnetismo. Veja bem, no ímã, esse aqui é um ímã, né? Todas as partículas, ou pelo menos a maior parte delas, tem um campo magnético orientado na mesma direção e no mesmo sentido, conforme vocês estão vendo aqui, ó.
esse átomo tem um campo magnético para lá, esse outro também, de tal maneira que quando eu somo esses campos magnéticos, eu tenho um campo magnético resultante. Daí é um ímã, porque tem um campo magnético presente. Enquanto que nesse pincel, e na maioria dos outros objetos que a gente conhece, sabe que não é ímã, também tem campos magnéticos. Porém, cada campo magnético, repare bem, está orientado numa direção e num sentido diferente. De tal maneira que quando eu somo os campos magnéticos aqui, ó, campo magnético resultante desse objeto, que é igual ao pincel, esse campo magnético me dá o valor 0. Então, ele não é um ímã. Por que não é um ímã? Porque a soma dos campos magnéticos resultou um valor nulo, enquanto que nessas outras pedras, a soma do campo magnético resultante gerou um valor final diferente de 0. Então, ele é um ímã, tá bom? Muito bem explicado, muito bem entendido. Esse assunto tem muita coisa, tem elementos demais para serem comentados. Nós tentamos simplificar para vocês entenderem um pouquinho dessa base maravilhosa do magnetismo. Depois nós vamos estudar nos outros 2 vídeos a continuidade das questões magnéticas. Eu espero estar com vocês. Aquele abraço, um beijo no coração de vocês.